Hoje a gente vai falar sobre a lógica dos phrasal verbs com through. A gente está concorrendo ao prêmio iBest, ou eBest, que é um prêmio da internet que o pessoal escolhe os melhores canais e influenciadores da internet. Então, a gente foi indicado e eu estou falando para o pessoal que quem gosta do nosso conteúdo para votar lá. O link está aí na descrição também, é só clicar lá e aí você vota para a gente chegar nos top 20. Quem puder dar uma força lá pra gente, é só clicar nesse outro link aí e votar, valeu? Então, por exemplo, o que significa go through? Significa passar ou atravessar. E o que significa walk through? Também é atravessar ou passar. O que significa run through? Passar ou atravessar. O que significa fly through? Passar, atravessar. Você já entendeu, né? Tudo isso que você está vendo aí na tela significa passar ou atravessar. Aí você vai perguntar, mas como assim? Quando que eu uso cada uma dessas palavras, cada um desses verbos? Então é isso que eu vou te explicar, qual que é a lógica de você usar. Tem o sentido real e tem o sentido figurado. Como que você diria, por exemplo, nós passamos pelo túnel? Então, primeira coisa que você tem que entender, a palavra through, ela indica que você está entrando de um lado e saindo pelo outro. Ou seja, você está atravessando alguma coisa, algum lugar, por dentro. Porque se você estivesse atravessando por fora, né, por exemplo, você está atravessando a rua, aí você usa a palavra across. Aí é a palavra que significa atravessar por fora. Agora, quando é atravessar por dentro, é through. Então aqui eu poderia falar, por exemplo, we went through the tunnel. Porque go through é você atravessar ou passar. Né? A gente vai usar os dois verbos aí conforme a frase. Então nós passamos pelo túnel ou nós atravessamos o túnel, significa que eu entrei de um lado e saí pelo outro. Essa ideia é transmitida pelo through em inglês. Então, we went through the tunnel, nós passamos pelo túnel ou nós atravessamos o túnel. Quando eu uso go through, como o verbo go indica um movimento, mas não indica nenhum movimento específico, só que existe algum movimento, você está indo para algum lugar. Então, a combinação funciona assim. Eles vão colocar o through, que indica o tipo de movimento, né, que você está atravessando, que você está entrando de um lado e saindo pelo outro. E eles escolhem um verbo para combinar com o through, para formar a ideia de atravessar de algum modo. Então você sempre vai escolher algum verbo. Porque em português a gente tem atravessar ou passar, que serve para qualquer situação. Aí se você precisa ser mais específico, você acrescenta alguma outra palavra. Eles passaram correndo, atravessaram de carro. Então a gente vai ter que acrescentar outras palavras para descrever melhor essa ação. Em inglês isso eles fazem com duas palavras. O through indica a direção do movimento, que é de atravessar, e o verbo vai indicar qual o tipo de movimento, como foi esse movimento, se foi andando, correndo, voando e assim por diante. Então no caso do túnel aqui, se eu falar we went through the tunnel, eu estou dizendo que nós passamos, nós atravessamos o túnel, eu não estou sendo específico de nenhuma forma. Agora eu poderia falar, por exemplo, we drove through the tunnel. Aí significa que nós passamos pelo túnel de carro, nós estávamos dirigindo. Poderia falar inclusive, we flew through the tunnel. E aí, nós passamos voando pelo túnel. Poderia ser um sentido figurado, que você passou muito rápido, poderia ser com um avião, né? Você poderia passar por um túnel de avião. Será que não? Pode parecer maluco, mas teve um cara que fez isso lá. Teve um vídeo da Red Bull que o cara pegou um avião acrobático e passou por dentro de um túnel. Acho que foi na Turquia, se eu não me engano, né, que eles fizeram essa ação. Depois vocês procuram aí, Fly Through a Tunnel. Vocês vão achar aí esse vídeo. Bem maluco, cara, bem legal. Primeira vista, você deve ter pensado, nossa, fly through a tunnel, que loucura é essa, né? Voar, passar por um túnel voando de avião. Então, tudo é possível desde que faça sentido, desde que possa existir, qual o problema? Então, não tem um certo e errado, é só uma questão de ter lógica, isso nem muita lógica tem, mas aconteceu. Então, você vê que você vai fazer a combinação para descrever a realidade, descrever a situação, né? Se ela está acontecendo, se é possível que aconteça, você pode fazer a combinação, entendeu? Então você não precisa pensar que, mas se eu usar esse verbo tá errado. Não, desde que faça sentido ali naquela situação, tá valendo. E se eu falasse assim, ela passou pela porta sem dizer nada, né? Então ela atravessou a porta, não que ela deu de cabeça com a porta fechada, né? Você passa pela porta, mas com a porta aberta, né? Enfim, poderia ser com a porta fechada também, né? De repente, uma cena de filme, uma cena de desenho animado. Por isso que eu tô falando, é tudo uma questão de você tá descrevendo o que está acontecendo. Mas, numa situação normal, a pessoa passa pela porta andando. Então, eu poderia dizer, she walked through the door without saying anything. Agora, se eu falasse, she went through the door, a mesma coisa, né? Eu usei o verbo go, que é neutro, não especifica nada. Vamos lá.
O gato passou correndo pela casa. O gato passou correndo, então o verbo é correr. Então você vai usar run. E como ele atravessou a casa, você vai usar through. Tá vendo como é que você começa a aprender a pensar em inglês? Você já pensa direto nas palavras. Você vai pensar num verbo e no through, porque o movimento é de atravessar. Então, eu digo, the cat ran through the house. O avião atravessou uma tempestade, ou o avião passou por uma tempestade. Então, o avião está voando, né? Então você já sabe qual verbo você escolhe. The plane flew through a storm. Finalmente conseguimos passar pelo trânsito. Finalmente a gente conseguiu atravessar esse trânsito. Aí nesse caso aqui eu poderia falar assim: We finally got through the traffic. Aí eu usei o verbo get. Se você usa o get, ele não vai indicar nenhum movimento específico, mas ele indica a dificuldade, né? Que você está dizendo que você conseguiu atravessar, você conseguiu passar. Então geralmente eles vão usar o get, que significa conseguir, quando você quer dizer que você conseguiu atravessar porque tinha alguma dificuldade ali, igual o trânsito, né? Estava te atrapalhando para conseguir chegar. Eles tentaram passar escondido pelo portão. Aí como é que a pessoa passou escondido? É que em inglês existe o verbo sneak. Sneak significa você fazer alguma coisa escondido. No caso aqui, o que a pessoa está fazendo, ela está atravessando. Então o sneak serve para isso, para dizer que ela está fazendo um movimento, tentando não ser vista, tentando passar ali despercebido. Então quando você ouvir sneak through, a pessoa está tentando passar por algum lugar sem ser vista. They tried to sneak through the gate. Eu não consigo ver pela janela, está embaçada. Through é uma preposição e significa através. Então, por exemplo, eu não consigo ver pela janela, a gente fala isso, mas na verdade você não consegue ver através da janela. Né? Imaginando uma janela de vidro fechada, né? Você não consegue ver ali fora, né? Porque não dá para ver através, nesse caso aqui do exemplo, porque está embaçada. Então, você pode usar o verbos normais, né? Não que os outros não sejam normais, mas enfim, não seja um verbo indicando movimentação. Igual aqui, I can't see through the window. Tá vendo? See é ver, eu não consigo ver através da janela. I can't see through the window, it's fogged up. Beleza? Então você vai ver o through com outros verbos e aí a palavra em si significa através. Mas quando você combinar com verbos de movimento, você tem várias formas do verbo atravessar. Pode ser atravessar voando, correndo, dirigindo, andando. Agora, existe também sentidos figurados desses mesmos verbos. Então, ideias assim que não são literalmente o movimento de atravessar. Por exemplo, ela está passando por um momento difícil. Então, nesse caso, é um sentido figurado, porque ela não está realmente atravessando um lugar. Ela está atravessando, está passando por uma situação, né, uma fase, um período da vida dela. Então, nesse caso, você também usa verbos com through. Quando você fala de passar ou de atravessar, um momento, um período da vida, né, uma situação difícil. Então, aqui, você poderia falar She's going through a difficult time. Então, o go through é o mais usado, né, o verbo go, como o go é neutro, então ele é o mais usado para essa situação de passar no sentido figurado, de passar por uma situação, passar por um período. Tá? Então você fala go through. Ela me ajudou a superar um período difícil, ou seja, de passar por esse período difícil. Aí aqui eu poderia usar She helped me get through a difficult period. Lembra que eu falei que o get é conseguir? Então aqui, ó, conseguir atravessar. Eu dei um exemplo ali de você conseguir atravessar o trânsito, conseguir passar pelo trânsito. Nesse caso eu estou usando num sentido real, de você se movimentar. Mas você pode usar o mesmo get through num sentido figurado, de você conseguir passar por uma fase da vida, conseguir atravessar um período difícil. Você deveria ler o contrato todo antes de assinar. Aí aqui já é um segundo sentido figurado desses verbos. Em inglês você falaria essa frase desse jeito: You should read through the contract before signing it. Aí quando o aluno vai aprender uma frase igual a essa, ele vê uma frase dessa, ele fica pensando, mas o que tem a ver o through, o que tem a ver read through com ler todo o contrato? Eu não poderia falar read all the contract? Poderia. Só que eu vou te falar o seguinte, eles usam o through quando eles estão falando de documentos, livros, coisas que você lê. Então o through indica que você vai entrar de um lado e sair pelo outro, só que no sentido figurado. Imagina você pegar um contrato lá com várias páginas, você tem que, entre aspas, entrar na primeira folha e sair na última. Lendo, obviamente, né? Então você está lendo ali com cuidado. Então, read through é quando você quer falar que tem que ler tudo. Né? Não é ler a primeira página e depois só ler a última. Você vai ter que ler tudo. Você vai ter que entrar ali na primeira, ler a segunda, a terceira, a quarta, até a última. Entendeu? Então, quando você ouve alguém falando read through, é para você ler tudo.
tá? Sem pular a página, beleza? Então essa é a ideia de ler todo o contrato. Você poderia falar read all the contract, não tem problema. Mas eles têm essa forma, é comum, eles usam, então por isso que eu estou te explicando que é assim que funciona. Se você quer falar que você lê o livro todo, de cabo a rabo, do começo ao fim, sem pular nada, você pode usar o verbo read through. Você poderia usar vários verbos com through para falar de... Eu coloquei livro como exemplo, mas pode ser um livro, um contrato, os seus e-mails, qualquer coisa que você tenha que ler. Se a gente falar read through, eu já falei que essa é a ideia de você ler, né, detalhadamente ali, ler do começo até o final. Se você fala look through, é você dar uma folheada. Então você vai olhar do começo ao fim, só que só olhando ali. Né? Você vai folheando. A gente fala muito isso, né? Eu vou folhear isso aqui. Né? Você dá uma lida ali por cima. Então aí eles vão usar o look through. Você pode usar o go through, que é neutro e significa que você vai também olhar ali todos os detalhes daquele documento ou daquele livro. Run through, aí você já vai fazer correndo, né? Então você vai dar uma olhada rápida, uma revisada rápida. Tem várias formas de traduzir. O que eu quero que você entenda é esse conceito, essa ideia. Porque aí a tradução fica em segundo plano, você vê a melhor palavra ali para aquele momento. Então é importante que você entenda essa ideia, né, esse sentido figurado do through, que é do início até o fim daquele documento ou daquele livro. Se você usar o get through, é você conseguir chegar até o final. Você conseguir terminar de ler, por exemplo, se fosse o livro. Então, por exemplo, se você ouvir alguém falando assim, I need to get through this book by Friday. Eu preciso terminar de ler esse livro até sexta-feira. Aí você fala, mas get through é terminar? Não é que é terminar, mas você está entendendo onde eu quero chegar? Por isso que as pessoas se confundem. Você já deve ter lido a letra de uma música, aí você vê a frase, você vê a tradução, você fala, mas não tem nada a ver. É por isso. Porque tem uma lógica ali que você talvez não entenda ainda, não aprendeu. Então agora você entende, né? Que na verdade o get through, o through é porque eu vou começar e tem que terminar, né? Eu vou entrar ali no livro e sair do outro lado, sair no final dele. E o get é porque eu preciso conseguir terminar, eu preciso chegar até o final desse livro até sexta-feira. Entendeu? Então é um jeito de falar, não é que é o verbo terminar, mas é um jeito de falar que significa isso no final das contas. É como se a gente falasse em português assim, que você precisa terminar de ler o livro, só que você falasse com alguma outra expressão. Sei lá, eu chegasse para você e falar, nossa, eu preciso dar um jeito nesse livro até sexta-feira. O que quer dizer dar um jeito? Pô, eu tenho que ler o livro, né, porque vou ter uma prova, entendeu? Então a gente fala uma coisa querendo dizer outra. Falei uma outra expressão querendo dizer que eu preciso ler tudo até sexta-feira. Então em inglês acontece a mesma coisa. E acontece esse tipo de coisa com os phrasal verbs. Eles são usados no sentido real e nesses sentidos figurados. I finally got through all my emails. Aí você já começa a ficar mais à vontade de ouvir esse tipo de frase e entender. Você não entendeu? O que eu quero dizer quando eu digo I finally got through all my emails? Então eu estou dizendo que eu finalmente consegui ler todos os meus e-mails. Ah, mas cadê o verbo ler? A get é ler? Through é ler? Não é. Mas é o que eu estou querendo dizer. I just looked through the document. Lembra que quando é look, você está só dando uma olhada. Né? Então eu só dei uma olhada no documento. Eu olhei do começo até o final, só que eu dei uma olhada, não foi assim com muita atenção, vendo todos os detalhes. E claro que o look through também pode ser usado no sentido real. Eu falo para você, look through the window, olha pela janela. Né? Então, olhar pela janela, olhar através da janela. Você vai usar look through, porque eu estou usando o sentido real da palavra, de look, de olhar, e through, de realmente através do vidro aqui. Você quer aprender mais sobre esses phrasal verbs na prática, sem ficar decorando? Cara, isso aqui é muito poderoso. Vai fazer com que você comece a pensar em inglês, ao invés de ficar traduzindo. Estou falando isso porque a gente criou o curso A Lógica dos Phrasal Verbs. Então, esse é um curso onde eu explico todas as combinações dos phrasal verbs nos sentidos real e figurado, para você não precisar ficar decorando, para você entender isso de uma vez por todas e mudar o nível do seu inglês. Então é um curso que a gente fez passo a passo, eu explico cada tipo de combinação. Então você tem os phrasal verbs com up, com down, com around, away, back e por aí vai. Aí depois a gente fez uma coletânea de trechos de vídeos de falantes nativos usando esses phrasal verbs, para você ver o quanto isso é usado, o quanto isso é comum em todas as situações. Como eu ia fazer essa oferta aqui, eu não queria que você fizesse só o curso dos phrasal verbs. Então, eu resolvi acrescentar um bônus aqui para você, porque de repente você é mais iniciante e também precisa aprender o inglês geral. Então eu estou acrescentando aqui o curso manual do inglês, que começa do zero e vai até alguns assuntos avançados. Inclui inglês para trabalho, inglês para viagens, present perfect, conectores. Então, todos esses assuntos do inglês geral estão aqui no manual do inglês. Para ficar mais completo ainda,
eu resolvi acrescentar um terceiro curso aqui nesse pacote, que vai ser o curso Spoken English. Porque além de você aprender todo esse inglês, você precisa entender isso quando as pessoas falarem rápido no dia a dia. Então o Spoken English eu ensino exatamente essa junção das palavras que eles fazem quando o falante nativo está conversando normalmente. Eles juntam todas as palavras. Por exemplo, eles falam I'm para falar I am going to. Então se você não aprender isso, metade do inglês que você ouve você não consegue entender. Então esse é um curso que vai resolver esse problema de listening, de entender o inglês quando eles emendam as palavras, quando eles cortam sons. Para quem são esses cursos? São cursos destinados àquelas pessoas que realmente querem dominar o inglês. Agora, para quem não é? Não é para quem está esperando milagres, aprender inglês dormindo, né, que não quer se dedicar ao mínimo para realmente desenvolver o seu inglês. Normalmente, a gente vende esses cursos separados. O preço desses cursos, se você fosse comprar em uma página de vendas nossa e qualquer, você vai encontrar o Spoken English por R$ 1.500, a lógica dos phrasal verbs por R$ 1.500 e o manual do inglês por R$ 3.000. Se você fosse comprar dessa forma, né, um de cada vez aí separado, daria um total de R$ 6.000 pelos 3 cursos. O que nem seria tão caro se você for comparar com uma escola tradicional de inglês, que você vai passar aí pelo menos uns 4 anos pagando aí R$ 400 no mínimo de mensalidade. Só nessa brincadeira já daria R$ 19.200. Mas, como eu vou fazer uma oferta especial aqui para quem acompanhou essa aula, você não vai pagar esses 6.000 por esse pacote de cursos, mesmo sendo um valor justo. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de eu te revelar quanto que vai ficar esse pacote para você hoje. Quanto que vale para você poder viajar e entender um nativo falando, mesmo que ele esteja falando rápido? Ou ainda, quanto que vale para você poder entender um filme sem legendas ou a sua série favorita? Quanto que vale para você poder ganhar mais no seu trabalho porque você tem um inglês mais avançado? Quanto que esse conhecimento poderia agregar na sua vida? Eu tenho certeza que muito mais do que o preço que você vai ver aqui agora. Ao invés de 6.000 pelos 3 cursos, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou liberar aqui um desconto de 83% para você que assistiu até aqui. Então de 6.000 vai sair por apenas R$ 997 à vista. E você ainda pode parcelar em até 12 vezes de R$ 103,11. Cara, é o preço de uma pizza hoje em dia. E você vai estar desenvolvendo seu inglês num nível que você nunca imaginou. E ainda tem garantia, tá? Você pode ficar tranquilo que a gente oferece uma garantia incondicional de 7 dias. Você pode fazer sua inscrição agora, já começa a fazer os cursos. Você tem uma semana aí para ir fazendo. Se dentro desse prazo você não ficar satisfeito com alguma coisa, não quiser ficar com o curso, não tem problema. É só pedir um reembolso e tá tudo certo. Eu quero deixar você bem à vontade para tomar uma decisão bem acertada. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Aí você só clicar nesse link, faz a sua inscrição lá, vê a melhor forma de pagamento e você já recebe o seu acesso no e-mail. E a gente se vê lá no curso, hein?